Pois bem, dedicados irmãos, nós vamos, assim, citar muitas informações. Gostaríamos todos de dizer para todos que no final da nossa exposição nós vamos apresentar alguns itens biográficos, né, para que depois possam ser facilmente consultados. Tudo que nós dissermos aqui está embasado em obras espíritas. Foram extraídos de estudos antigos e recentes, sobretudo nos pesquisadores daqueles primeiros dias, né, do Espiritismo, Gabriel Deleuze, Leon Denis, que foram contemporâneos praticamente de Allan Kardec e deixaram uma vasta obra subsidiária para os estudos espíritas. Então, queremos dizer de antemão que nós não tiramos nada da nossa mente. Mas nós gostaríamos de falar porque a reencarnação, ele é um item basilar, um dos itens basilares da doutrina espírita. Comunicabilidade com os espíritos, a existência de Deus, a reencarnação. Está dentro dos processos de entendimento da justiça divina, porque, do contrário, onde estaria a justiça de Deus? As pessoas que nascem desfavoravelmente, em fenômenos teratológicos, crianças que já nascem com certas e grandes limitações, com problemas físicos, com necessidades especiais. Então, nós vemos assim, puxa, o nosso Senhor, ele favorece uns e desfavorece outros. Onde reside as crianças que quase não conseguem viver nos primeiros dias de vida já? Elas já têm uma grande desvantagem ou não completam um mês, 2 meses, né, Rosane? E público querido, né? Então, a reencarnação se tornou uma pedra basilar para explicar a justiça divina, porque quando Jesus disse, bem-aventurados vós que chorais, porque um dia rireis, que dia seria esse? Quando que nós iríamos sorrir se só derramávamos lágrimas? Os cristãos que estavam na arena para serem devorados pelos leões, que dia que eles iriam rir? Porque o leão estava vindo ao encontro deles, né? Nós não conseguimos compreender em que momentos nós seríamos consolados, em que momento valeria a pena ter sofrido. Bem-aventurados, como disse Jesus, com relação ao 4º mandamento, né? Honrai vosso pai e a vossa mãe para viverdes longo tempo sobre a terra que o vosso Senhor vos dará. Quando? Quando que nós iríamos viver longo tempo sobre essa terra, se as pessoas que viveram 5, 15, 10, 20 anos? Onde estariam as pessoas que honraram o pai e a mãe? Bom, então, dedicados irmãos, se tornou um assunto importantíssimo e a doutrina espírita resgatou isso com Allan Kardec. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. É novo o tema reencarnação? A palavra reencarnar, né, ela foi usada por Allan Kardec, ela foi orientada pelos espíritos, de uma certa forma, ao longo da história da humanidade, os nossos estudiosos já haviam identificado em várias civilizações o conceito da reencarnação. Mas nós vamos saber hoje por quê. Quando que ela foi proibida de ser dita? Porque foi isso, né? Até aquele momento, todo mundo falava na reencarnação. Jesus falou de reencarnação, nós vamos ver daqui a pouco. Os apóstolos de Jesus falavam em reencarnação. Mas nós, né? Queremos saber quando. E, aliás, depois se tornou uma doutrina herética. Falar em reencarnação rendia fogueira no tempo da Inquisição. Por isso que a heresia ela era punida com torturas, com penas máximas, né? No período da Inquisição, que durou aí o ano de 1230, quando ela foi instituída, o Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Gregório IX. Aliás, eu já queria contar para vocês, o Papa Gregório IX
9, que instituiu o Tribunal do Santo Ofício. Está no livro Confidências de um Inconfidente, de Mariluza Moreira Vasconcelos. Ele reencarnou e foi Tiradentes. Pronto. Já vou deixar você... Meu Deus, revelações, né? Ela contou, está lá no livro, né? Uma médium segura, uma obra maravilhosa, né? Ele teve esse momento, né? Mas vamos lá, vamos voltar, vamos começar pelo começo, né? A questão a reencarnação, ela já é conhecida de povos da antiguidade. Vamos falar da Índia, a China milenária, no livro dos Vedas, no livro do Bhagavad Gita, por exemplo, né? Vamos falar 3.000 anos atrás, na Índia, tem um texto que vai deixar todo mundo chocado. Parece que foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. Rosane, dá uma olhada o que está escrito no Bhagavad Gita 3.000 anos antes de Cristo. Como poderia aquele que a sabe impecável, eterna, sem nascimento e sem fim, matar ou fazer matar alguém? Assim como se deixam as vestes gastas para usar novas, também a alma deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Eu tive muitos nascimentos e tu também, Arjuna, tivestes. Eu as conheço todas, mas tu não a conheces. Nós estamos falando de 3.000 anos antes de Cristo na Índia. A China, que também é milenária, na época de Buda, 500 anos antes de Cristo, a China, ela tinha o conceito da reencarnação, mas era ligada à metempsicose, porque Buda, na China, um pouco contemporâneo de Pitágoras, que trouxe esse conhecimento da reencarnação, mas como uma forma punitiva. A metempsicose, o que é, para quem não está familiarizado com o termo, a metempsicose, ela é um castigo divino. As pessoas que são castigadas podem reencarnar em corpos de animais, né? Então, por exemplo, eu cometi vários crimes, eu posso voltar a reencarnar no corpo de um animal. Esse era o conceito da metempsicose. Eu pergunto para vocês, por quê? E da onde que eles tiraram esse conhecimento? Da onde que eles tiraram essa ideia da metempsicose, que o homem pode reencarnar em corpo do animal? Eu tenho a resposta. Se alguém quiser saber, depois pergunte aqui para nós no nosso livro, tá? Da onde saiu, nosso livro não, na nossa live. E a Rosane vai anotar para ver se alguém vai perguntar, da onde saiu o termo metempsicose, né? Porque é muito interessante. Nós temos isso gravado no nosso subconsciente. Já perguntaram, Rosane? Ainda não. Ainda não, Geraldo, mas é importante observar que nos povos orientais o conceito da reencarnação faz parte da cultura deles. E eles viviam sobre o assunto, né? Normal, natural. A gente já percebe o oposto disso em relação ao Ocidente, que já tem uma outra cultura, tá? E na Índia, falar de reencarnação e conviver com esse conceito também era natural. Daí a gente, como bem disseste, o estudo, né, essa teoria da metempsicose, né, que até hoje faz parte do dia a dia deles. Tanto que a Índia tem o maior rebanho do mundo, né? Sem dúvida. É muito interessante, porque o conceito da reencarnação 3.000 anos antes de Cristo, lá na Índia, vem acompanhando essa cultura. Na China também vem acompanhando essa cultura. Mas em outros povos, na Grécia, então, nem se fala, porque Pitágoras, ele dizia que ele foi a reencarnação de um guerreiro na Guerra de Troia, né? Ele se chamava Euforbo. Ele narrou isso nas suas prédicas, né? Ele dizia que se lembrava dessa reencarnação como Euforbo, um guerreiro que lutou na Guerra de Troia. Então, ele tinha essa ideia, né? Outros povos também tinham, por exemplo, o Egito, Hermes Trismegisto, né? Em 1330 anos antes de Cristo, ele falava abertamente também da reencarnação, nessa questão da metempsicose. Mas a gente vai para a Judéia. A Judéia vem com o Êxodo, com Gênesis, né?
onde o próprio Deus falava que ele puniria as pessoas que cometiam crimes até a sua terceira e quarta geração. Como que uma pessoa que comete um crime pode vir... e essa tradição vem de 1.500 anos antes de Cristo, no povo hebreu, do princípio do povo hebreu. Como que uma pessoa que cometeu um crime pode ser punido até a terceira e quarta geração se ela não retornar nessa geração? Muitas vezes nós vemos bisavós reencarnando no corpo de netos, né? Que seria a terceira e até mesmo a quarta geração. Então, esse conceito já se tinha, a pessoa podia retornar, e os judeus tinham isso. Nos romanos também essa questão da reencarnação foi contada por Virgílio, e um dos povos que os romanos dominaram, que foram os gauleses, 150 anos antes de Cristo, os druidas, eles falavam abertamente sobre a reencarnação, né? As Gálias, os druidas que viviam nas Gálias, né? Que eram ditos povos bárbaros, porque tudo aquilo que não pertencesse ao povo romano, como nos falou ainda há pouco a Rosane, né? Era todo mundo considerado bárbaro, né? E eles tinham isso fortemente. Aliás, na época de Vercingetorix, 150 anos antes de Cristo, quando Júlio César invadiu as Gálias e dominou o povo gaulês, Allan Kardec estava reencarnado. Ele era um sacerdote druida. Allan Kardec, né? Já estamos falando de reencarnação. O assunto é reencarnação. Então, nós estamos varrendo a história, 1.300 anos, né? Então, queridos irmãos, nós separamos um templatezinho, né? Nós estamos aqui muito quentes para poder falar, e nós vamos passar para vocês e compartilhar, né, algumas páginas que vão nos ajudar, né, na nossa... O nosso roteiro, né, Geraldo? Sem dúvida. A emoção é muito forte, né, Rosane? E vamos ver aqui, ó. Confirma, Rosane, está no ar? Tá, tranquilo. A reencarnação à luz do Espiritismo, nós já estamos falando aqui, passando pelo template da antiguidade, a reencarnação, porque as pessoas acusam muitas vezes os espíritas de eles acreditam em tudo, são pessoas ignorantes. Olha, essa pecha não nos cabe, porque nós gostamos de estudar. E o bom nosso é que nós gostamos de estudar, nós gostamos de entender, porque Allan Kardec nos ensinou que a fé ela deve ser raciocinada. Eu não vou acreditar na reencarnação porque é bonita, eu vou acreditar porque ela nos ensina, ela é comprovável, ela tem base científica, histórica, ela tem base moral, ética, tudo aquilo que nós podemos pensar, né? Falamos da China, Grécia, Índia, Roma, falamos das Gálias, né, que é a parte antiga da reencarnação, dos druidas, né? Mas tem a questão do Antigo Testamento, nós tocamos um pouquinho agora, né? A reencarnação na Bíblia, o que foi falado já no Êxodo, que nós falamos da terceira e quarta reencarnação, Gênesis, Êxodos, essas passagens elas estão bastante disseminadas, né? E nós vamos agora passar para o Novo Testamento, que é algo assim que nos deixa bastante seguro para falar, porque nós temos a base de Jesus, né? Jesus, ele nos deu a base da reencarnação, ele falou com todas as letras e palavras que João Batista, ele era a reencarnação de Elias. Como que João Batista podia ser a reencarnação de Elias, se ele não... João Batista era Elias, se ele não fosse pelo processo da reencarnação. E é um pouco aí de justiça nisso tudo, porque todos nós lembramos como foi que o profeta Elias, ele realizou um feito que foi aproximadamente 500 anos antes de Cristo, né? 500 anos antes de Cristo. Como que ele realizou esse feito, né? Ele desafiou os adoradores pagãos de um deus, que era o Baal. Ele venceu essa disputa, uma outra hora nós contamos o que foi. Bom, quando ele venceu essa disputa, ele mandou decapitar 50 sacerdotes que eram adoradores do deus Baal. Bom, com isso, obviamente, por mais puro que fosse e superior
Elias, profeta, bom, ele contraiu uma dívida para com as leis de Deus. Bom, mas acontece que, voltando na época de João Batista, né, o que disse Jesus, por exemplo, sobre João Batista? Vamos falar aqui, né? Ele falou aqui sobre João Batista o seguinte, né? A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitais na solidão as veredas, né? Isso foi proclamado por Malaquias, né? Então, veja bem, a voz que clama no deserto. E João Batista, quando ele se apresentou como sendo a voz que clama no deserto. Então, João Batista, né, ele se proclamou isso. E Jesus, por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus chegou e disse assim, porque é este que está escrito, eis que diante da tua face, envio o meu anjo que preparará diante de ti o caminho. E se quiser dar crédito, isso é Jesus quem está dizendo em Mateus capítulo 17. E se quiseres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Uau! Jesus falou que Elias era João Batista. 500 anos antes, Elias já não podia ter ressuscitado, porque ele já tinha sido enterrado, já tinha virado pó, a terra foi e voltou várias vezes, né? Essa molécula de Elias, só se ele tivesse reencarnado. Bom, Jesus então deixou a coisa muito clara, o processo da reencarnação. Ainda tem uma outra passagem que ele diz, os discípulos, depois da transfiguração, Jesus desceu, os discípulos disseram, mestre, por que disseram que era importante que Elias viesse antes de você? E Jesus disse, bom, Elias já veio, mas vocês não conheceram. E eles, os discípulos, entenderam que era de João Batista que eles estavam falando. Os discípulos, então, entenderam, não foi Jesus quem falou. Puxa, como isso estava arraigado no conceito deles, esse conceito de reencarnação, né? O conceito da reencarnação estava muitíssimo arraigado. Bom, então nós estamos falando aqui, né, das revelações de João Batista. Agora eu quero falar do diálogo com Nicodemos, né? Esse diálogo com Nicodemos é muito profundo, porque Jesus falou com todas as letras. O único apóstolo que conseguiu gravar esse diálogo com Nicodemos foi João. Então, nós acreditamos que Jesus chamou ele para testemunho, né? E disse, João, escuta aí o que eu estou te dizer, né? Então, João ficou ali observando o diálogo que iria acontecer. Nicodemos, ele era um bom doutor da lei. Não era aqueles doutores presunçosos que queriam matar Jesus, que ficavam muito enciumados com a superioridade de Jesus. Não, Nicodemos era um bom doutor, né? Então, Nicodemos disse para Jesus, Senhor, como que pode um homem... Jesus disse, Nicodemos, em verdade vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, Nicodemos fez uma pergunta óbvia, Senhor, como pode um homem velho entrar de novo no ventre da sua mãe? E Jesus disse, Nicodemos, né? Em verdade eu vos digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Agora, olha a aula de genética, de psicobiofísica, de biologia que Jesus dá para Nicodemos. Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu diga que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra aonde quer. Bom, eu não vou entrar, Rosane, aqui na questão do sopro, né? Porque Espírito, na linguagem hebraica, significa vento, né? Então, Jesus disse o sopro, mas a gente poderia dizer o Espírito vai por onde quer, né? Então, Jesus disse, não te admires a já nascer de novo, o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido de Espírito. E aí Nicodemos fundiu a cabeça e disse, Senhor, como pode ser isso?
Não, aí eu dou razão para Nicodemos, né, Rosane? Porque eu lendo isso sem a ajuda de Kardec, eu já ficava meio confuso. Imagina Nicodemos, né? Mas só que Jesus deu uma resposta, porque os doutores da lei sabiam. Lembra que nós falamos? Moisés, Êxodo, Gênesis, terceira e quarta geração. E Jesus disse, mas Nicodemos, se tu não me crês quando eu falo das coisas da terra, processo de reencarnação, corpo físico, né? O que será quando eu vos falar das coisas celestiais? Uau! É forte isso daqui, hein? Ó, Jesus, ele dá uma aula aqui de biologia, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Bom, eu não vamos aprofundar, porque senão, né, nós não vamos terminar o nosso estudo hoje, né, Rosane? Mas eu só... E para quem quiser se aprofundar nessa passagem específica de Nicodemos, pode recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item 5. Há toda uma abordagem sobre essa passagem de Nicodemos. Vale a pena retomar o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero dar um temperinho aqui para nós. Quantos por cento do nosso corpo é água? Aliás, quando há o processo da fecundação, a anidação do óvulo pelo espermatozoide, formando uma única célula, que é o neuroblasto, né? Quando isso acontece, forma uma célula, depois ela se biparte em 2, 3... vamos botar aqui umas 1000 células, né? Que é um processo que já está em uma semana. A pergunta é, quantos por cento do nosso corpo é água? Em que local está imerso o óvulo fecundado? Na água. 99,9% de todo o nosso sistema, no começo do nosso processo reencarnatório, é água. Então Jesus diz, quando eu te falo das coisas da terra, tu não me entende, né? Porque ele estava dando uma aula de biologia para Nicodemos. O que falar quando eu vou falar das coisas do céu, mundos, planetas, vidas em outros planetas, colônias espirituais, que é um tema dos estudos que a Rosane vai fazer comigo, né? Então, Jesus já descartou Nicodemos. Não, então não dá, ficamos por aqui mesmo, né? E vamos assim. Mas Jesus falou sobre o processo de reencarnação, né? E o apóstolo Paulo também tem algumas epístolas dele que ele comenta esse processo reencarnatório. Então, os discípulos de Jesus, os apóstolos do Cristo, eles seguiram, né, com esses estudos. Então, a reencarnação na Bíblia, o historiador Flávio Joséfo fez várias referências, né? Ele tem uma passagem que foi de 37 depois de Cristo até 103, e ele é reconhecido um dos maiores historiadores das tradições hebraicas, dos estudos hebraicos, das passagens, dos temas, e ele fez vários relacionamentos dessas passagens da reencarnação. Então, o historiador Flávio Joséfo, ele fez isso. Seguindo, então, dedicados irmãos, na linha de Jesus, né? Seguindo nesse processo, nós vamos falar do movimento neoplatônico. Aí, Jesus já desencarnou, já seguiu a vida, nós estamos por volta do ano 250 depois de Cristo. Lembra, viemos de 3.000 anos, estamos chegando, passamos por Jesus, profetas, apóstolos, né? Estamos chegando já na questão da igreja. A escola neoplatônica de Alexandria era uma organização entre padres, né, que eles, estudiosos e profundamente estudiosos, eles escreveram várias obras que confirmavam a reencarnação. Então, 250 anos depois de Cristo, o tema da reencarnação era altamente versado. Entre eles, nós podemos falar, por exemplo, de Santo Agostinho, no livro As Confissões, ele falava sobre a reencarnação. Santo Agostinho, que tem várias passagens no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, e isso não é sem razão, um dos patriarcas do advento do Espírito da Verdade. Ele falava abertamente da reencarnação,
São Clemente de Alexandria, 220 anos depois de Cristo, Orígenes, no livro Os Princípios, ele também falava sobre a reencarnação, e Tertuliano, na sua Apologética, também falava da reencarnação. Todos eles integravam uma corte de padres estudiosos e extremamente eruditos que professavam em suas obras a reencarnação, né? Rosane, que período de ouro esse, hein? Pois então, Santo Agostinho, né, a principal figura deste período, né, alguém que Divaldo Franco já contou a história dele, né, com riqueza de detalhes. Sem dúvida. E no livro Confissões ele faz diversas reflexões sobre a vida, sobre aspectos da vida. Então ele reflexiona, inclusive, sobre a vida além da vida física, sobre o espírito, sobre a morte. E tem uma passagem muito interessante, Geraldo, que ele diz assim, em Confissões: não terei eu vivido em outro corpo, em alguma outra parte, antes de entrar no útero de minha mãe? Não. Ele traz... É uma reflexão que ele faz. E era um padre. Ele era um padre, um teólogo. Ele era o bispo de Hipona. Isso. E ele traz essa reflexão ao público, né? Porque ele pensava sobre isso, né? E Perfeito, ninguém entendia bem o que esse padre quer. Mas o nosso público, Rosane, eles estão um pouco confusos agora. Mas eles estão falando que era tão conhecido, que era tão importante, que todo mundo falava, Jesus falava, os profetas falavam, Moisés falava. E por que isso ficou só? E ainda continua sendo combatido por certas religiões, né? Principalmente a Igreja Católica não admite o processo reencarnatório. Por quê? Quando que isso começou? Quando que mudou? Mudou por conta, né? Então, tem que caminhar um pouquinho aí. Vamos dar um pulo de 250 anos, então, e chegar no ano 553, no Concílio Ecumênico de Constantinopla. Aconteceu o seguinte, pessoal, e esse é um ponto fatal, e depois nós já vamos passar pela Idade Média, chegar em Allan Kardec e chegar nos fatos, nos pontos científicos. Nós estamos indo muito bem, obrigado, no nosso tempo, meia horinha, né? Está tudo muito bem. Aconteceu que a esposa do imperador Justiniano, que era Teodora, né? Ela veio de uma classe muito pobre, né? E ela um dia, uma das suas colegas, né, que viviam com ela nessa condição de pobreza, fez o seguinte comentário: sabe uma coisa, né? Vocês veem que até qualquer uma de nós poderia ter sido uma rainha. Ela era esposa do imperador, teria sido uma meretriz, né? E ele a elegeu como esposa e tudo mais. Ela ficou muito furiosa e mandou matar. Morram todas as meretrizes de Roma. E mandou matar 500 pessoas. Acontece que o dogma da reencarnação, o tema da reencarnação, era um assunto conhecido. E ela disse: eu não quero mais que se fale em reencarnar, eu não quero pagar os crimes que eu cometi. Ela, então, pediu para o seu adorado imperador realizar, então, uma lei, promover uma lei que impedisse que a doutrina da reencarnação fosse professada. Como que, se proibindo falar de reencarnação, ela não pudesse mais pagar os seus pecados, né? Então, o imperador convocou um concílio ecumênico, e ele era uma autoridade, ele tinha uma ascendência sobre o Papa, o Concílio Ecumênico de Constantinopla, em 553, onde considerou-se, é um processo que durou 4 anos, tá? Onde considerou-se heresia a doutrina da reencarnação. E, a partir daí, quem falasse da reencarnação sofriam as duras penas, excomungação da igreja, que era realmente uma coisa muito grave, né? E, na época da Inquisição, passar por inúmeras torturas e tudo mais. Bom, quem quiser maiores detalhes, a gente pode fornecer, né, depois, e dizer as obras da onde nós tiramos isso. Mas fica aí para a pesquisa de todos. 553, guardem essa data. A partir daí ficou proibido se falar em reencarnação e só retornou o assunto com Allan Kardec, né?
A Idade Média passou, aí depois, para não falar, né, da Idade Média, Giordano Bruno, que era um estudioso, ele era um filósofo italiano, né? Ele viveu no século XVI, foi queimado vivo, ele morreu, né? Ele era astrônomo, ele era uma pessoa, ele falava também já da reencarnação. Talvez seja por isso que um pouquinho já foi condenado à fogueira, né? Entre outras ideias que ele tinha. Mas ficamos assim. Bom, aí chegou o advento do Espírito da Verdade, né, Rosane? O conceito da reencarnação do cristianismo primitivo, que é a escola neoplatônica de Alexandria, o concílio de Constantinopla, a proibição da reencarnação, o imperador Justiniano e agora o advento do Espiritismo. Graças a Deus, Jesus teve misericórdia de todos nós e pediu para que Allan Kardec trouxesse para nós os conceitos, né, sobre a reencarnação. Bom, eu já vou vir logo na pergunta do Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec nos fez um presente, ele fez todas as perguntas que nós gostaríamos de fazer a um espírito do quilate, que era o Espírito da Verdade. São 1.018 perguntas, 1.019, com uma pergunta uma outra pergunta, que é considerada como pergunta, né? Mas, enfim, 1.018, 1.019, não importa, segundo alguns. O que importa é que, na pergunta 166, ele faz a seguinte pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Aquela questão, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurado vós que rides, que chorais, que um dia rireis. Quando? Quando que a gente vai poder ter essa compensação? E o Espírito da Verdade respondeu sem delongas: sofrendo a prova de uma nova existência. É forte essa pergunta. Aí ele chega e... bom, nós vamos deixar que isso está ali, todo um capítulo no Livro dos Espíritos, e Allan Kardec pergunta: e como é que é reencarnar num outro planeta? Quantas vezes a pessoa reencarnou? Como que é? A pessoa escolhe ou escolhe por ele o processo da reencarnação? Como que se dá esse processo? Como que são os seres que vêm de outro planeta reencarnar aqui na Terra? Como está acontecendo nos dias atuais, né? Como que é o estado físico, essas leis que regem esses mundos, né? Allan Kardec fez inúmeras perguntas, todas elas perfeitamente respondidas, que vocês quiserem fazer aqui para nós, e nós tivemos tempo para falar depois, né? A gente ficaria bastante feliz. Mas uma outra questão muito interessante que está no Livro dos Espíritos, né? Na obra de Allan Kardec, Rosane, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dessa questão moral. E essa questão que nos dá razão, a lei de causa e efeito, se você quiser comentar para nós, né? Mais uma vez, Geraldo, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já recomendou, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Allan Kardec traz essa reflexão a partir de uma passagem do Novo Testamento. Então, no tópico 4, né, a ressurreição e a reencarnação, que ele faz uma distinção entre esses dois termos. Né? Qual a diferença, Rosane? Fala para nós da ressurreição e da reencarnação. Pois então, Geraldo, a reencarnação, ela já fazia parte dos dogmas dos judeus, tá? Sob o nome de ressurreição, mas eles acreditavam que, ao retornar o corpo, tomava posse do mesmo corpo. E aí, para eles, esse é o conceito de ressurreição. Uma pessoa que está saindo do coma, ela ressuscitou, né? Estava meio morta, né? Mas, claro que esse conceito não se enquadra com a morte clínica. Perfeito. Não tem como. Não tem como, porque uma vez que rompeu os laços fluídicos, e é o que os espíritos nos ensinam, acabou a vida. Não existe ressurreição. Foi, né? Aconteceram alguns fenômenos, mas são fenômenos completamente fora da ressurreição. Como foi o caso, por exemplo, do Antônio de Pádua, que ele se deslocou de onde ele estava e foi defender o pai dele, que estava sendo incriminado
por uma injustiça, né? Estava sendo incriminado estava sendo condenado por um crime que ele não cometeu. Ele estava em Pádua e o pai dele estava em Portugal. Então ele se materializou, né? Ele foi um fenômeno de bicorporeidade. Ele se deslocou de onde ele estava espiritualmente, se materializou onde ele estava. Eu quero contar para deixar todo mundo impressionado agora, né? Aí porque o pai dele falou assim: ai de mim que eu não tenho ninguém para me defender. Ele estava indo para ser condenado à morte. Antônio de Pádua escutou isso espiritualmente, que foi contemporâneo de Francisco de Assis, por volta do ano de 1200, 1210, né, aproximadamente, isso aconteceu. E aí ele foi lá assim: não, pai, eu estou aqui. Quando o pai viu, ele espiritualmente viajou mais de 500, 600 quilômetros, né? Ele falou assim: juiz, me acompanhe. E foram até o cemitério. Chegou lá no cemitério, o juiz, o que foi? Ele falou: desenterre o morto. Aí todo mundo falou assim: meu Deus. Aí já tinha centenas de pessoas acompanhando aquilo. Aí o morto que estava ali, né, fazia pouco mais de algumas horas, né, já, ele botou o morto nas mãos, a pessoa que estava ali desencarnada, a pessoa que tinha sido assassinada, né, e falou para ele assim: diz para mim, foi meu pai quem te matou? E aí o morto, entre aspas, abriu a boca e falou: não foi. E o juiz bateu no caixão e disse: ele é inocente. Mas é óbvio que aí não foi o fenômeno de ressurreição, né, Rosane? Porque aí um fenômeno espiritual de materialização de cordas vocais na boca daquele defunto, né? Daquela pessoa que estava desencarnada ali, daquela matéria, e uma matéria sem vida, que temporariamente adquiriu a vida através do fenômeno de materialização, um fenômeno de efeito físico. Mas o plano espiritual ajudou, né, Antônio de Pádua, naquele processo. Mas não foi ressurreição, foi o fenômeno de materialização. Ai, que forte essa história, hein? Será que alguém vai dormir direitinho depois disso hoje? Bom, então, dedicados irmãos, passando, né, por esse processo, do estudo moral, da lei de causa e efeito, que nos dá tanta consolação, vale a pena nós sofrermos, vale a pena nós estarmos críticos com as leis de Deus, porque nós estamos antecipando, melhorando o que vai ser a nossa próxima encarnação. As pessoas dizem: por que está passando por isso hoje? Não, eu estou melhorando a minha próxima encarnação, porque na próxima eu não preciso passar por isso. E a próxima pode ser aqui na Terra ou não, dependendo, né, da condição que nós estivermos aqui semeando, né? A semeadora é livre, mas a colheita é obrigatória, como disse o nosso Mestre Jesus. Então, dedicados irmãos, vale a pena todo o nosso empenho, esforço, né, nessa encarnação, para que a gente alivie a carga das próximas reencarnações, né? Nós vemos pessoas santificadas que estavam passando por processos dolorosos. Por exemplo, o médico Francisco Cândido Xavier, ele tinha glaucoma, ele tinha pneumonia, ele tinha angina, ele tinha vários processos. O glaucoma dava uma dor de cabeça nele, né, por causa da pressão interna que ele tinha no olho, que praticamente não lhe deixava dormir, e ele nunca reclamou. Aí, né, por que um espírito tão iluminado pode sofrer tanto? Ele estava limpando algumas 1000 reencarnações atrás. Enquanto a gente espia a outra, o Chico Xavier estava aí limpando 10, 15, 20 mil anos aí, quem sabe, né? Mas essa é a questão dos espíritos puros. Deus não dá um fardo maior do que uma pessoa pode suportar. Perfeito? Vamos continuar? Tudo bem aí, pessoal? Todo mundo certinho? Tá todo mundo já dentro dos seus... Né? Já caíram as máscaras, já colocaram em si as máscaras de oxigênio, porque o avião já está em 10 mil pés. Agora nós vamos começar a descida desse avião aqui, que a gente vai aterrissar em solo, né? Bom, mas pessoal, nós temos uma questão muito importante que nos ajuda muitíssimo, porque o Espiritismo ele é uma ciência, né? Estudada, comprovada, e nós tivemos o presente da reencarnação ser comprovada, né? Como que a reencarnação pode ser comprovada? Bom, por alguns estudos, por algumas questões que estão sendo muito bem desenvolvidas
e que foram estudadas, né, no começo do século passado e que continuam sendo estudadas nos tempos atuais. Por exemplo, nós vamos falar da memória extracerebral. A memória extracerebral é um conceito que foi estudado por pesquisadores, psicólogos, parapsicólogos, como o doutor Ian Stevenson, como o doutor Ramendras Nath Banerjee, que era um estudioso indiano, o doutor Hernani Guimarães de Andrade, que estão aqui nessas fotos, que nós estamos aqui apresentando para vocês, né? Aqui o doutor Hernani Guimarães de Andrade, aqui o doutor Banerjee e aqui o doutor Stevenson, né? O que esses homens trouxeram de ajuda para nós? A memória extracerebral é aquela memória das crianças que se lembram das suas encarnações anteriores. Crianças que relatam suas vidas pregressas, né? O doutor Banerjee, ele fala e das crianças prodígios. Hoje nós vemos isso, é muito comum, naquela época não era, né? Essas crianças que estão tocando violino com 4 anos de idade estão nos deixando de queixo caído, que sentam no piano e tocam quase que uma ópera completa para nós, e nós sabemos que para tocar piano exige 10 anos de estudo. Essas crianças com 3, 4 anos sentam e tocam, né? Ou pega o violão, como aquele menininho, o Sunga Jung, né? que é japonês, do Japão, que ele tocou a área na 4ª corda de Bach, que eu tentei várias vezes e não consegui, aos 4 anos de idade. E eu fiquei olhando aquele menino e joguei meu violão pela janela. Não, brincadeira, não fiz isso não. Mas quando eu vi ele tocar, é porque então vem uma memória, né, extracerebral. E eu vou trazer um caso aqui rapidinho para vocês, para elucidar por que esses homens ficaram tão fascinados, né? Que é o caso de um jovem chamado Kim Yong-yang. Ele foi o prêmio Nobel da Paz, ele foi um prêmio Nobel, ele foi condecorado no Guinness Book, né? Não é prêmio Nobel. Por que não ganhou o prêmio Nobel de reencarnação, né? Mas ele ganhou o prêmio Nobel, foi condecorado no Guinness Book como o maior QI que o mundo já conheceu. O meu QI, assim, 80, né? Tá bom, 81, né? Einstein aí, num QI de 100, 110, tá? O QI desse menino, quando ele tinha 8 anos de idade, era 210. Ele nasceu em 1963, hoje ele está aproximadamente aí com 50 anos de idade, né? 67, perdão, né? Hoje ele está aproximadamente com 52, 53 anos de idade, mas eu só vou resumir a história do Kim Yong-yang, ele é sul-coreano. Quando ele tinha 4 anos de idade, ele já estava entrando na faculdade. Quando ele tinha 9 anos de idade, ele já tinha pelo menos 5 títulos doutor honoris causa. Aos 9 anos de idade. Ele começou a resolver problemas de álgebra quando ele tinha 6 meses. Pergunto para todos que estão me ouvindo, como isso é possível? Porque perguntaram para ele, como você pode? Ele falou, eu me lembro. Simplesmente isso, né? Ele disse, eu me lembro. O Kim se lembrava da sua das experiências, né, que ele teve nas vidas anteriores. Então, esse é um caso de memória extracerebral, e onde entram o Banerjee, o Stevenson e o Dr. Hernani Guimarães de Andrade, eles... Antes de entrar no Dr. Banerjee, é interessante citar um filme que existe à disposição no YouTube, que é a Mânica, que é a história da menina indiana que se recorda da sua vida passada. E um padre europeu, ele fica intrigado com aquele caso e vai investigar. E eles têm a oportunidade, o padre e a Mânica, essa menina indiana de 9, 10 anos, eles tiveram a oportunidade de ainda reencontrar os familiares que faziam parte da sua vida anterior.
Então, há um caso extraordinário pelos dados, pela riqueza de dados, porque ela se recordava que ela foi muito rica. O Dr. Banerjee, aliás, o Dr. Stevenson, ele escreveu um livro chamado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. É o livro dele. Né? Ele é um pesquisador, psicólogo da Faculdade de Virgínia, nos Estados Unidos, e ele era um doutor, uma pessoa, um PhD, uma sumidade no assunto, mas ele escreveu um livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, mas ele pesquisou mais de 2.000 casos de crianças que se recordavam do que tinha sido na outra encarnação. Mas quando eu digo se recordar o que foi na sua encarnação, não é assim, eu acho que eu vivi lá. Não. A criança dizia, eu morei naquela cidade, naquela casa, na rua tal, sem nunca ter saído de casa. Chegava lá, e aconteceu isso com o Banerjee e com o Stevenson. Chegava na frente da casa que ele dizia que morava, né? Isso tem vários casos, nós não vamos o nosso tempo não vai permitir para a gente narrar, mas ele chegava para a esposa e dizia, oi, eu sou o teu marido que faleceu. Com 4, 5 anos de idade, a criança dizia assim, a mulher primeiro desmaiava, depois de 5 copos d'água ela retornava, aconteceu isso com o Banerjee, lá na Índia, né? E aí a criança, aí a esposa muito atordoada, e vamos e venhamos, né? Com toda a razão. Ela pede uma prova. Então, prova o que você está dizendo. Ela falou, abra o baú tal, lá no quarto tal, no fundo do guarda-roupa, aconteceu isso, é real. Tem um fundo falso no baú, ali tem um presente que eu quis te dar e não pude. Era um brinco, um mimo, né? Ele escondeu com muito carinho da esposa. Pois a esposa, que não sabia que o baú tinha fundo falso, abriu o fundo falso, estava lá a joia. Gente, eu já estou de queixo caído aqui, contando essa história para vocês. Imaginem esses homens. Mas, Rosane, conta para nós, porque o Dr. Banerjee teve um encontro com o médium Francisco Cândido Xavier. Como está nessa foto aí, né, Rosane? É verdade. Geraldo, foi em 29 de agosto de 1971. O Dr. Banerjee veio a São Paulo, veio ao Brasil para divulgar as suas pesquisas, encontrar aqui também estudiosos da área, como foi com o Dr. Hernani Guimarães, e também estava presente nesse encontro Chico Xavier, como essa foto aqui que está aparecendo, é uma foto do Chico com o Dr. Banerjee nesse encontro, no dia 29 de agosto de 1971. Também estava presente o doutor pesquisador, né, o professor Ney Prieto Pérez, né, que nós conhecemos bem das obras espíritas. Ele também fazia essas pesquisas, assim como o doutor Hernani Guimarães Andrade. E esse encontro foi tão extraordinário que o Banerjee ficou encantado pela figura do Chico Xavier. Ele achava, na verdade, ele queria ter pesquisado o Chico, mas não teve tempo. O encontro foi muito curto. O Chico passou uma série de informações para ele dos locais da Índia. Uau! E como assim, né? O Banerjee não entendeu nada, ele queria era pesquisar o Chico mesmo. Mas quem se interessar por esse evento, está no livro também Aprendendo com Chico Xavier, do professor Paulo Rossi Severino, no capítulo 1971, Encontro com Banerjee, da editora Folha Espírita. Então, são obras aí que vale a pena a nós buscarmos essa informação. E existe um áudio também no YouTube, Geraldo, para quem quiser ouvir esse encontro na íntegra, que foi gravado pelo Ney Pietro Pérez. Vale a pena. Muito bom. Nós temos pessoas aqui no nossa time aqui, Rosane, citando, obviamente, que já está aqui no nosso template, o Dr. Hernani Guimarães de Andrade, que ele escreveu um livro, seguindo a tendência do Banerjee, do Stevenson. Ele foi fundador do Instituto de Psicobiofísica aqui no Brasil. Ele foi um parapsicólogo, uma pessoa que fundou ele deu essa continuidade aos estudos da parapsicologia, que é um departamento da ciência, da psicologia, para estudar os fenômenos paranormais, telepatia, telecinesia,
entre outros fenômenos que são próprios da mente humana e não são mediúnicos, né? Mas não deixam de ser fenômenos. E o doutor Hernani Guimarães de Andrade também, ele fez vários estudos de crianças no Brasil e fora do Brasil que se recordavam dos seus processos reencarnatórios. A Ingrid está nos lembrando desses estudos, que é o livro Reencarnação no Brasil, que nós vamos citar depois na nossa biografia. Mas nós temos mais uma força para o estudo da reencarnação, que se chama Terapia das Vidas Passadas, né? A terapia das vidas passadas, que foi que foi estudado por esse estudioso que a Rosane falou, Ney Prieto Pérez, né? Ele fundou aqui também, ele é um dos presidentes hoje da Associação de Pesquisa das Terapias das Vidas Passadas aqui do Brasil. É um instituto de pesquisa, né? Ele é hoje um dos diretores desse instituto. E o tema já diz, né? Terapia das vidas passadas. É óbvio que isso é um processo utilizado com conhecimento, com conceito, com ética, com procedimentos muito bem definidos. Não se pode fazer isso de qualquer forma, senão a pessoa pode abrir uma porta e deixar ela aberta, e aí, gente, a pessoa pode ter problemas. Tem que saber abrir e fechar todas as portas e janelas, porque são porões do nosso cérebro, que foi estudado pelo psicólogo e estudioso Carl Gustav Jung, né, que o nosso cérebro ele tem 3 pisos, o consciente, o subconsciente e o nosso inconsciente. Bom, dentro desses pisos estão guardadas as nossas memórias, as nossas reencarnações, e no inconsciente profundo estão as recordações das nossas vidas, está gravado no nosso HD aqui espiritual, as nossas reencarnações passadas, né? Acessar isso sem saber lidar com isso pode ser um problema muito grande, porque tem pessoas que querem saber o que foi, achando que foi rei, rainha, que foi artista, que foi famoso. Eu me lembro do caso da mulher que falou para o Chico: Chico, eu já sei o que eu fui na encarnação anterior. Ela falou: o que foi? Eu vivi na época dos cristãos, eu fui um cristão, eu fui devorado na arena pelos leões. Aí o Chico, né, olhou para ela e ela olhou: e você, Chico, o que foi? Ela falou: eu, Chico, minha irmã, eu fui a pulga do leão. Porque as pessoas querem ser, por que tem que ser um cristão? Por que tem que ser um rei? Por que tem que ser uma rainha e não uma pessoa anônima, né? Muitas vezes a pessoa faz uma terapia achando que é algo e encontra coisas indesejáveis. Por que será que a gente não recorda de quando a gente reencarna do nosso passado? Isso vai ficar para a próxima aula, Rosane. Eu vou deixar para você ficar dando esses conceitos, porque é no mergulho do espírito no corpo físico que esse processo de recordação ele é bloqueado, né? E nós temos aqui um cientista, que é o Dr. Claude Bernard. Ele era um fisiologista contemporâneo de Darwin, contemporâneo de Alfredo Russel Wallace, que eles são estudiosos, né, que são evolucionistas. E o Claude Bernard, ele era um fisiologista e ele falava da ideia diretora. Não é possível. Alguém tem que dirigir a formação, algo tem que dirigir a formação do corpo físico. Tem que ter uma ideia diretora que ordene, que organize, que de uma forma, se depois de 70 trilhões de células, tão ordenada e tão organizada. Essa ideia diretora é aquilo que preexiste sobrevive à nossa morte, que é o nosso perispírito. Ele vai para o mundo espiritual e quando nós retornamos, essa ideia diretora, esse perispírito, ele imprime todas as necessidades que nós precisamos ter no nosso corpo físico: altura, estatura, né, limitações, desafios físicos, corporais, e os processos que nós temos, né, aonde que nós vamos reencarnar, no Brasil, em Paris, na França, na Somália, né, para quem gosta de muito desafio, em Serra Leoa, para quem gosta de muitos desafios, né? Lá em Uganda, Ruanda, na Índia, na China, cada lugar desse oferece uma gama de desafios para todos nós. Nós não estamos falando aqui da evolução, isso vai ficar para a próxima aula, Rosane. Estou deixando bastante matéria para você ir já preparando para as nossas pesquisas. Mas na parte científica, né, nós temos a terapia das vidas passadas, que nos ajudam bastante na nossa pesquisa da reencarnação.
E das crianças prodígios, que nós falamos como o Kim Yong-yang, que é um estudioso, é pesquisador, né? E que nos ajuda bastante nessa questão. Bom, Geraldo, antes de passar para a bibliografia, deixar mais uma dica de filme para vermos com a nossa família. Sim. Assim como o filme Mânica, que está disponível no YouTube, nós também temos o filme Minha Vida em Outra Vida, que conta a história real, biográfica da Jenny Cockell, que ela se recordava, ela tinha essas lembranças, né, da sua vida, dos filhos que ela havia deixado, e ela sai atrás dessas respostas. Né? Ela encontra a reencarnação anterior dela, né? Exatamente. E ela ainda teve oportunidade de reencontrar esses familiares. Vale a pena, é um filme muito interessante. Minha Vida em Outra Vida. E com isso, dedicados irmãos, né, nós chegamos exatamente no nosso tempo. Passou rápido, né? Mas nós conseguimos fazer uma digressão. Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Nós tratamos da reencarnação nos aspectos científicos, filosóficos, religiosos. E nós vamos falar, na próxima aula, né, sobre o processo reencarnatório. E está na obra de André Luiz, que é a nossa irmã Rosane, que está aqui presente, né, já está preparando para nós. Só tenho algo para dizer sobre a próxima aula para vocês. Na Colônia Nosso Lar, existe um setor chamado restringimento. Eu quero deixar todo mundo muito curioso, porque eu tenho certeza que na segunda-feira da semana que vem, Rosane, todo mundo vai estar aqui para te prestigiar, né? O que é esse setor restringimento? É um setor na Colônia Nosso Lar dedicado à preparação de processos reencarnatórios de pessoas. O que faz o restringimento? Bom, esse setor está contado no livro Imagens no Além e Cidade no Além, um livro cujo prefácio é feito por Emmanuel, e nós não temos absoluta certeza da veracidade dessas informações. Já convidamos lá para dar uma passadinha no livro Cidade no Além, né? Mas nós queríamos deixar aqui para todos, dedicados irmãos, né, a biografia que nós selecionamos dos livros, que está disponível, que é o livro Depois da Morte, de Leon Denis. É um dos 22, nós vamos citar 12 ou 13, dos 22 a 24 livros que nós utilizamos, os principais. Leon Denis, Depois da Morte, Estudos Espíritas, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, A Loucura sob o Novo Prisma, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que ele escreveu em vida, como médico, ele escreveu esse livro. Como médico, se dedicando aos estudos espíritas, ele escreveu esse livro, A Loucura sob o Novo Prisma, Devassando o Invisível, da médium Ivone do Amaral Pereira, que é importantíssima essa obra, experiências que ela teve, desdobramento, relacionamento mediúnico, Dramas da Obsessão, da Ivone do Amaral Pereira, em que ela conta três processos reencarnatórios durante 500 anos, que começou na época da Inquisição em Portugal, por volta do ano de 1500, e o problema só foi resolvido agora no ano de 1970, 1980, com intervenção do Dr. Bezerra de Menezes. Ele conta a saga de 3 processos reencarnatórios de um mesmo grupo, que foi resolvido recentemente, né? Está nesse livro, Dramas de Obsessão. Missionários da Luz, hein? É a nossa base da próxima aula, hein, Rosane? O Consolador, de Emmanuel, né, pelo médico Francisco Cândido Xavier, Evolução para o Terceiro Milênio, de Carlos Toledo Resini, uma ótima síntese histórica, maravilhoso livro de pesquisa e estudo, A Alma é Imortal, Gabriel Delane, A Reencarnação de Gabriel Delane, O Fenômeno Espírita de Gabriel Delane, obras basilares, né, do espiritismo primitivo, vamos chamar então, né, no começo do século passado, 20 casos sugestivos de reencarnação de Ian Stevenson e, como falamos aqui, a reencarnação no Brasil do Dr. Hernani Guimarães de Andrade. Dedicados nós queríamos prolongar, mas não vai ser possível. Só vamos dar margem aqui, Rosane, para ver se nós temos algum comentário para fazer, de alguma perguntinha que tu achou importante para a gente falar aqui.
Nós não vemos aqui. Alguém comentou, o nosso corpo é 70% água. Claro, no corpo adulto. Mas a criança é 99% água. Ali naquela célula, quando está formada aquela célula da nidação do espermatozoide pelo óvulo, é 99% água. Né? Então, nós nascemos da água mesmo. E estamos imersos no corpo amniótico, no líquido amniótico do nosso corpo, né? Pois bem, dedicados irmãos. E mais, Rosane, temos aí alguma coisa? Geralda Neuza está dizendo que ela vai procurar, Neuza Ferreira, ela está dizendo que vai procurar no YouTube o filme Mânica, e pode procurar que vai achar, tá? À disposição. E também o filme Minha Vida em Outra Vida, também está à disposição no YouTube. São filmes que vale a pena sentar para ver com a família. Sem dúvida, nós temos aqui, né, muitos irmãos, dedicados irmãos, estamos muito felizes, esperamos termos sido bem úteis, né, na nossa digressão histórica, a gente, comprobatória da história da reencarnação, né, quando nós tínhamos, essa proposta era justamente essa, de falarmos apenas das comprovações científicas, né? E ninguém fez a pergunta, né, Rosane, sobre a questão da metempsicose, mas eu vou contar para vocês, eu sou bonzinho, né? Quando nós viemos exilados de Capela, na época em que os espíritos vieram para Capela, aí diríamos aí, o Homo sapiens estava sendo... estava fazendo a sua transmutação há cerca de 25 mil anos antes de Cristo. Quando os espíritos vieram de Capela para cá, quem que estava na Terra? O Homo sapiens. Vocês imaginem nós, esse corpo bonito que todos nós temos hoje, feições humanas, né? Porque a feição humana é uma feição harmoniosa já, né? Harmonizada com padrões evolutivos. Vocês imaginem nós chegando no mundo com um homem assim, com um rosto um pouco parecido com o troglodita, o animal, né? O símio. Aquela forma simiesca, meio rudimentar. Eles tiveram a impressão de que estavam reencarnando em corpos de animais. Por isso que eles guardaram isso na mente deles, um castigo. Vocês vão reencarnar no mundo inferior ao de vocês. E os espíritos que habitam lá estão ainda num processo de formação. E era o corpo físico, né, um pouco ainda grotesco. Eles olharam e disseram, é ali que nós vamos reencarnar, né? É ali que vocês vão reencarnar, sim. Vocês vão ajudar eles a crescer. Então, eles tiveram essa ideia, nós estamos reencarnando em corpos de animais. Guardaram isso com uma tese, uma herança mental, guardada na memória, da metempsicose, como castigo reencarnar em corpos de animais. Está explicado, né? Não vamos deixar ninguém curioso. Que Deus nos abençoe a todos nós.